Fala, torcedor do Verdão, uma entrevista exclusiva com o Anderson Barros, muito boa, viu? Ele esclareceu vários assuntos, falou também de contratações, falou do acerto com o Nino, também da possibilidade aí do Danilo, jogador do Botafogo, cria da base do Palmeiras, né? Também falou o que o Palmeiras errou na contratação do Paulinho, por conta ali do problema que o jogador teve, e também esclareceu as rusgas com o Dudu, né? Um jogador histórico com a camisa do Verdão, mas infelizmente não saiu do Palmeiras do jeito que a gente queria. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Bora para o programa. Não, eu acho que o Palmeiras teve uma conduta muito transparente com o Dudu. Eu sempre tive com ele total transparência de todos os nossos movimentos. E acho que o Dudu não teve para com o Palmeiras, não teve para comigo essa mesma transparência. A partir dos áudios vazados no processo. Não, eu considero que esse ponto eu nem discuto, porque é inadmissível qualquer pessoa, né, fazer numa conversa entre duas, né, ele ter um comportamento desse nível de gravar uma conversa sem autorização. É da mesma forma, como eu digo, de tirar uma foto ou sem autorização da pessoa. Eu acho que há necessidade de um respeito, né, e isso faltou, mas eu nem entro nessa discussão. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né, acredito que em 2020, né, o Dudu já teve uma negociação envolvendo o Dudu quando ele vai para o Aldo Rio, né, e era um desejo dele próprio naquele momento se transferir, né. Houve o retorno dele porque a confirmação do Aldo Rio acabou por não acontecer. Houve um determinado momento já com o Abel, né, quando a gente fala isso, o Vanderlei era o treinador. O Dudu não entendia a condição de não ser um protagonista, né, nas decisões em relação do treinador. Isso era algo que era muito complexo, principalmente para ele. Então ele não se enquadra nesse tipo de decisão. Então o Palmeiras entendeu que era uma necessidade, que era um caminho a ser seguido. Mas o Palmeiras sempre deixou isso muito claro para ele. Ele foi contratado em dezembro, né? A gente sabia que havia algum tipo de risco, né, em relação à cirurgia que ele havia, porque ele havia passado. Nós fizemos todos os exames. Essa responsabilidade ela passa a ser exclusivamente nossa, do Palmeiras. Então o Palmeiras sabia dos riscos, né? Até não esperava que acontecesse dessa forma, que haveria uma consolidação, mas quando nós começamos a perceber, né, em fevereiro, março, né, daquela temporada, que haveria uma dificuldade, aí o Palmeiras fez um planejamento, ele apostou no Mundial, né, e acho que o Palmeiras estava certo, porque ele acaba por dar uma resposta num jogo extremamente importante, e definimos já nesse período que a cirurgia de correção aconteceria logo após. Antes dele jogar? Já estava definido? A gente já definiu, se eu não me engano, em fevereiro ou março, que a necessidade de uma intervenção... E esticar até o Mundial e depois... Até o Mundial e depois do Mundial a gente faria essa correção, como foi feita. E dizendo, o Paulinho foi uma operação que o Atlético Mineiro na época também esperava um volume maior, né? Eram 20 e poucos milhões de reais, 23, 24 milhões. O Palmeiras paga uma determinada quantia, né, assumindo, e troca em 2 atletas que foram incluídos nessa operação, que foi o Gabriel Menino e o Patrick. Né? Mas é uma responsabilidade 100% nossa, e a gente tem consciência também do que ele vai nos entregar em um espaço bem curto. Você segue com plena confiança de que ele vá responder? É aquilo que a gente fala, né? A gente acompanha o dia a dia do atleta, né? A gente percebe tudo aquilo que ele tem feito, né? A entrega dele nos treinamentos, a exigência dele e a vontade dele, né? Então você não acha que houve um equívoco nem na avaliação e nem no processo a partir do momento que ele passou a jogar, ou você acha que houve talvez algum equívoco em uma dessas 2 etapas, ou na avaliação inicial ou no processo depois? Não, eu acho que o Palmeiras sabia dos riscos e o Palmeiras só consegue fazer essa operação porque ele tinha consciência dos riscos e que o Atlético também tinha consciência dos seus riscos. Né? É um conjunto. Tem horas que você você tem que entender o momento que você pode fazer uma operação. Eu acredito muito, né? Primeiro que acredito que esse ano que ele ficou vai ser compensado.
2, que o Paulinho vai entregar ao Palmeiras, né, aquilo que a gente sabe que ele pode fazer. Não tenho dúvidas em relação a isso, né? É um cara que, do dia a dia, ele nos demonstra isso, e a confiança do NSP, do Núcleo de Saúde e Performance, é total nessa recuperação. O Abel já bateu na trave de ir embora? Já. Teve um determinado momento, né, principalmente naquela mudança, né, quando houve a possibilidade do clube Qatari, né, ali ele pensou, mas ele próprio recuou e entendeu que deveria estar aqui conosco, né? Foi isso que ele sempre me disse. Antes de tudo acontecer, ele me falou, olha, aconteceu isso, fiz isso, e preciso que vocês resolvam toda essa questão, e assim o Palmeiras fez. O clube Qatari, inclusive, disse que ele assinou um pré-contrato, né? Porque é aquilo que o Jean falou muito bem agora, né? Pô, não é fácil, já para um diretor de futebol, tá na sua 7ª temporada num clube do tamanho, né, do Palmeiras, da pressão que esse clube exerce, da cobrança que esse clube exerce. Não é fácil você estar todo esse período com um único treinador e uma comissão técnica. Não é fácil. Precisa estar se reinventando todos os dias. Toda a temporada, né? Para tudo. Mas ele assinou essa pré... Ele assumiu um compromisso, sim, com o clube Qatari, por isso que nós fizemos um acordo para que a coisa pudesse ser equacionada. É impossível domar um pouco Abel Ferreira à beira do campo? André, eu vou dizer o seguinte, né? O Abel é um treinador extremamente jovem, com uma capacidade fora dos padrões normais. Melhor do Brasil de braçada. Mas um cara extremamente sanguíneo, principalmente quando ele está à beira do campo. Principalmente. Mas se você me permite, né? Ontem, acredito que tenha sido ontem, né, alguns dias atrás, houve uma denúncia do STJD, por exemplo. E eu me questiono, né? O Abel não é punido? Por exemplo, existe uma falta muito grande quando ele é expulso numa partida, como aconteceu no jogo contra o São Paulo. Ele faz falta. Ele é uma referência, ele é uma liderança para os nossos atletas. Ele é quem comanda a equipe ali. Sim. Então, quando você perde um profissional desse... Contra o Vasco ele fez falta. Faz muita falta, né? Então já é uma punição. Então, quando eu percebo que o STJD dá uma outra conotação, eu penso o seguinte: não é só arbitragem. É tudo aquilo que está em volta. E o que é mais grave? É mais grave uma determinada instituição botar todos os dados de um árbitro, todas as informações sobre, antes de uma partida? É mais grave quando você termina uma partida de futebol e você dizer que o tal árbitro não vai apitar mais o seu jogo? É mais grave o que acontece quando um diretor de futebol, antes de uma partida, relembra erros de uma arbitragem como um todo? O que é mais grave? Nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas instituições são punidas. Ah, será que o treinador, porque tomou uma atitude na frente de todo mundo, foi punido pelo árbitro, né? Já teve a sua punição? O que é mais grave? Eu tenho certeza absoluta que o mais grave hoje do futebol é aquilo que acontece nos bastidores e que ninguém toma uma decisão contra esses profissionais, ou pessoas, ou instituições. Então o Abel, ele é um cara sanguíneo, tem a consciência, né, que precisa corrigir esse tipo de comportamento, ele já deixou isso muito claro. O Nino é um jogador que a gente definiu e a gente apostou sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, né, até porque existe um clube que é o controlador da questão contratual, que é o Zenit, mas o Palmeiras já esteve com o Maxim, o Palmeiras tem conversado com seus representantes e com o próprio atleta. Quando ele esteve em São Paulo, nós estivemos juntos, né? E é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa estar sempre resguardando, porque toda exposição ela é sempre mais delicada. Então, eu acredito muito que essa operação... Com o Zenit, como é que a coisa está?
está sendo negociada e conduzida a partir desse momento pelos representantes do atleta. Tá? Sem a participação tão forte do Sem a participação tão forte do Palmeiras, a participação que nós tivemos, eu tive com o Maxim, que é o responsável maior do clube, em fevereiro, estivemos juntos, dissemos para ele qual seria o nosso interesse, ele sabe o porquê, sabe todas as condições, e como nós sempre tivemos uma relação positiva com o Zenit, a gente acreditou que ela pudesse evoluir. Os empresários acreditam, o próprio atleta acredita também que possa evoluir, nós só precisamos do tempo certo, né, para que essa operação possa vir a acontecer. Acredito muito que ela possa evoluir. O Danilo é um jogador que tem uma relação muito próxima com o Palmeiras, sempre teve, né? Saiu na época porque havia uma necessidade, lembra que a gente falou agora? Muitas vezes as coisas acontecem, quando vem propostas extremamente significativas, você tem que considerar, tá? Mas o Danilo hoje está num clube que atravessa algumas situações complicadas, né, no processo de gestão. Não acredito que ela possa evoluir nesse momento agora e não existe absolutamente nada além disso. O clube acredita muito, né, ou passou a acreditar muito, né, que a valorização da base era essencial. E quando a gente fala de valorização da base, quando as pessoas querem dizer abrir espaço, não. E dentro do Palmeiras existe uma determinação, né, de que um determinado percentual ele precisa ser sempre atingido de atletas que foram formados nas categorias de base. Isso é uma regra. Já existia essa regra antes de você chegar? Ela existia uma regra, ela não tinha uma relevância. Nós apenas determinamos que essa regra ela era uma condição fundamental, né? Então você precisa. Porque todo mundo vai dizer assim, você precisa valorizar atletas da base, você precisa abrir espaço. Não. Existe uma regra pré-estabelecida que você precisa ter um determinado número de atletas. Vou citar um exemplo. Se o Palmeiras tem 10 hoje atletas da categoria de base, é porque ele tem hoje em torno de 30%, 35% do seu elenco formado por atletas. Então você precisa atingir isso. Isso precisa ser uma regra pré-estabelecida. Quando você fala de contratações, né, propriamente dita, você tem que definir o perfil. Algo que a gente mudou nos últimos 2 anos. A gente sempre teve uma sequência de contratações na qual nós arriscávamos, né, na contratação de atletas. Vou citar um exemplo emblemático, né? Quando nós trouxemos o Flaco Lopes, por exemplo, houve um determinado momento que fomos extremamente criticados. Você paga um valor, né? Mas a gente tinha consciência do que ele poderia evoluir, né? Então, o Palmeiras definiu esse perfil de atletas entre 22 e 25 anos, 23, 25 anos. Ele ia no mercado e tentava buscar esses atletas, complementar esse corpo. Já falei que a gente tinha 30% a 35%, né, de atletas da base. Então, você complementava esse grupo com esses atletas e a manutenção de outros, que seriam aqueles jogadores mais experientes que dariam suporte a toda essa mudança. E quando você faz isso, quando você aposta nesse tipo de contratação, você tem uma possibilidade maior de erro, né? Muitos desses atletas não estão consolidados e quando você os traz, né, você tem variáveis num clube como o Palmeiras que impactam. Então, alguns demoram mais, alguns a gente não consegue dar o tempo necessário. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que a possibilidade de erro ela vai ser sempre maior. Essa é a desvantagem. Essa é a desvantagem. Mas você pode apostar num Lopes o que nós apostamos e hoje, de repente, nós termos um valor de 4 a 5 vezes daquilo que foi pago, né? Tem outros que a gente não consegue e você tenta minimizar esse erro, né? Quando eu digo erro, é porque não funcionou da forma que nós esperávamos. Eu vou citar um exemplo clássico, né? Quando o Palmeiras traz o Facundo Torres, né, foi apontado até no momento como uma contratação de impacto, né, porque era um jogador que vinha muito bem, seleção uruguaia, mas a adaptação, o encaixe na equipe, ele não funcionou da forma que nós esperávamos. Então, automaticamente, a gente procura diminuir, né, essa diferença pelo aquilo que foi investido, né, e do que aquilo que você consegue na contratação. E no caso específico dele, até conseguimos muito próximo daquilo que nós pagamos. E o Palmeiras, ele tem
um processo, né, que nós consideramos muito estes capitães. Tudo é discutido com eles primeiro. Particularmente, o diretor de futebol raramente se reúne com o grupo como um todo. Até porque ele já tem a voz do treinador e essa voz tem que ser sempre soberana. Eu lembro que você me disse que certa vez, na chegada do Felipe Anderson, você se reuniu com esses nomes justamente para discutir, porque o Felipe Anderson... Não tem um movimento que a gente faça no Palmeiras, seja de contratação ou liberação ou de punição, que os capitães não saibam primeiro. Sempre. Né? Então esses 3 atletas, por exemplo, participaram de todo esse processo, até num nível de substituição deles, nós tínhamos o Luan Garcia, que sempre foi um líder muito você não grande. citar nomes, mas alguém já foi vetado pelos capitães? Não, absolutamente. Até porque existe uma lógica, né? Nós sempre mostramos para eles quais são e por quê. Eles têm ideia dos valores que são apresentados, lógico que eles não têm o específico, né? Todo o movimento que a gente faz, a gente sempre colocou para os capitães. Essa mudança agora foi uma adequação que nós começamos a perceber que ela era necessária. Como muitos dos nossos atletas, né, que participaram de um ciclo extremamente vitorioso, começavam a encerrar o seu processo, né, você precisava compensar isso. E para você compensar de forma imediata, você precisava de atletas mais experientes. O caso do John Ares é um caso emblemático. Né? No momento que você tem a liberação de um atleta como o Rafael Veiga, né, que participou de todo esse processo, né, você precisa de atletas desse nível para cima. E você vai encontrar isso aonde? Em jogadores com uma maturidade, né, com uma formação praticamente definida e que você sabe que ele vai te entregar. Você acaba tendo uma relação de muita transparência, né, de muita proximidade com os atletas. Eu, particularmente, acabo convivendo todos os dias, né, com esses atletas, seja na academia, seja nos jogos. Então, ela é sempre muito complexa. Mas, é aquilo que eu falei, quando você está sempre usando de transparência, você está sempre sendo correto, você não muda as suas atitudes, né? Você trata todos de uma forma muito igual, né? Isso acaba fácil. É difícil, é duro, né? Você imagina, Everton, Marcos Rocha, pessoalmente, muito qual foi bem. o desvínculo que mais te doeu? Olha, o do Marcos Rocha, né? Quando a gente define pela saída, por tudo que ele sempre fez e sempre como ele esteve muito próximo, né? A do Veiga, né? Pela relação toda que foi construída com ele, né? É um atleta que hoje mantém um contato muito próximo com o Palmeiras. Você já falou 2 vezes em família, no começo e agora. Permita-me tocar nesse ponto, nesse assunto. Acho que muita gente não sabe, eu não sabia, e estou abrindo aqui. Quem me contou foi justamente o Paulo Vinícius Coelho. Você perdeu um filho já há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás? 8 anos. 8 anos atrás, mas eu tenho certeza absoluta que é como se fosse ontem e vai te acompanhar, óbvio, até o final da sua vida. O que essa perda modificou no seu jeito de ser? Você nunca vai esquecer isso, né? E esse é um assunto que às vezes eu falo porque ele é esclarecedor e permite que muitas outras pessoas possam perceber aquilo que está acontecendo à sua volta. Meu filho Pedro Paulo e minha filha Rebeca são as pessoas, junto com a minha esposa Roberta, nós estamos casados há 33 anos, são as pessoas que eu mais amo nessa vida, né? E essas são sempre situações que te permitem encarar tudo aquilo que te é oferecido de uma forma diferente, né? Seus filhos, né, a sua família e a sua razão. É assim que eu encaro. Então, eu acho que isso fez com que eu me tornasse uma pessoa mais resiliente, mais capacitada para me adaptar às situações que a vida te oferece. Né? Se me permitem, o Papa Francisco disse isso uma vez, né? Cada um é capaz de aguentar a cruz que lhe é entregue. Então, eu acho que a gente é capaz, né? Mas será sempre uma situação que a gente nunca vai apagar, né? E ele vai estar sempre do meu lado, assim como minha filha e como a minha esposa, que, se você me permite,
é a maior incentivadora para eu estar aqui sentado. Né? Ela é uma pessoa fora de série, ela que suporta tudo isso. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial, um amor incondicional. É minha esposa Roberta. Fala, torcedor do Verdão, gostei muito da entrevista do Anderson Barros. Ele é um cara que não costuma falar muito, né? Ele não fica ali nos holofotes, fica trabalhando ali quietinho nos bastidores palmeirenses, mas na minha opinião tá fazendo até um bom trabalho, viu? E com relação ao Paulinho, ele falou no que o Palmeiras errou ali na sua contratação. É um risco que o Palmeiras correu, torcedor. Infelizmente, a contusão era mais grave do que a gente esperava. É uma contusão que é rara no jogador de futebol, né? Por isso tá demorando demais. Mas a gente sabe da qualidade do jogador, a gente sabe da capacidade do Paulinho, do que ele pode produzir em campo pelo Palmeiras. E agora está no finalzinho da sua recuperação. Inclusive, ele mesmo falou ali numa entrevista que vai voltar agora no final da data FIFA, né? Tomara que ele possa voltar, não tá sentindo dor. Isso é uma coisa muito boa, né, torcedor? Porque da última vez que ele estava se recuperando da lesão, ele estava treinando sentindo dor. Inclusive, jogou o Mundial ali pelo Palmeiras sentindo dor. Agora não está sentindo dor, está jogando muito bem ali, está treinando muito bem. Tomara que ele possa voltar 100% fisicamente. Vai ajudar demais aí o Palmeiras, não é mesmo? Com relação ao Dudu, também falou, né, torcedor? O jogador não saiu do Palmeiras do jeito que a torcida esperava, mas boa sorte aí para o Dudu. Ele é um jogador histórico com a camisa do Palmeiras. Nada vai apagar o que ele fez ali pelo Verdão, né? Infelizmente, não saiu do jeito que a gente queria, né? Saiu meio pelas portas dos fundos, mas deixa o Dudu ali seguir a vida dele e o Verdão tá seguindo a sua. Agora, com relação a contratações, parece que está tudo acertado entre o Palmeiras e o Nino, viu? Um jogador com certeza vai vestir a camisa do Palmeiras o mais breve possível. Falou também do Danilo do Botafogo, cria da academia do Palmeiras, um jogador que com certeza cairia como uma luva ali no nosso meio de campo, né? Infelizmente não veio nessa janela de transferência, mas é um jogador que com certeza o Palmeiras também vai trazer na próxima, torcedor. Vamos aguardar e torcer, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e fale aí o que você achou da entrevista do Anderson Barros, que na minha opinião foi nota 10. Então até um próximo vídeo.